Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no livro de Jeremias, capítulo 26. Jeremias, capítulo 26. Diz assim o texto: No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: fique no átrio da casa do Senhor e diga ao povo de todas as cidades de Judá que vem adorar na casa do Senhor todas as palavras que ordenei que vos lhes dissesse. Não omita uma palavra sequer. Talvez eles ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Diga-lhes o seguinte: assim diz o Senhor: se vocês não me derem ouvidos para andarem na minha lei, que pus diante de vocês, e para ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, que sempre de novo lhes tenho enviado, e aos quais até agora vocês não quiseram ouvir, então farei com que este templo seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Quando Jeremias acabou de falar ao povo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam, dizendo: você será morto. Como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que esse templo será como Siló, e que essa cidade será destruída e ficará sem moradores? E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Quando as autoridades de Judá ouviram isso, subiram do palácio do rei à casa do Senhor e se assentaram na porta da nova casa do Senhor, na porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram às autoridades e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como vocês ouviram com seus próprios ouvidos. Então Jeremias falou a todas as autoridades e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou para profetizar contra esse templo e contra essa cidade todas as palavras que vocês ouviram. E agora corrijam a sua conduta e as suas ações e ouçam a voz do Senhor, seu Deus. Então o Senhor mudará de ideia a respeito do mal que falou contra vocês. Quanto a mim, eis que estou na mão de vocês, façam comigo segundo lhes parecer bom e reto. Saibam, porém, com certeza, que se me matarem, trarão sangue inocente sobre vocês, sobre essa cidade e sobre os seus moradores, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vocês para anunciar-lhes essas palavras. Então as autoridades e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: esse homem não é réu de morte, porque nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Também alguns anciãos da terra se levantaram e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Por acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá mataram Miqueias? Não é fato que Ezequias temeu o Senhor e implorou a favor do Senhor? E o Senhor não mudou de ideia a respeito do mal que tinha falado contra eles? E nós, vamos trazer tão grande mal sobre nós mesmos? Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quiriate Jearim, que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra essa cidade e contra essa terra, assim como Jeremias está fazendo. Quando o rei Joaquim e todos os seus valentes e todas as autoridades ouviram as palavras de Urias, o rei quis matá-lo. Mas Urias, ouvindo isso, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém, o rei Joaquim enviou Eunatã, filho de Aquibor, ao Egito, e com ele outros homens. Eles trouxeram Urias do Egito e o entregaram ao rei Joaquim, que mandou matá-lo à espada e lançar o cadáver nas sepulturas do povo simples.
Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu Jeremias para que ele não fosse entregue nas mãos do povo para ser morto. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite, a ouvirmos a tua voz e sermos, Senhor, edificados pela tua palavra. Que as minhas limitações nessa noite, para além das limitações da mente e do coração, há também hoje as limitações da enfermidade, da gripe, mas que o Senhor, ó Deus, possa permitir que a tua igreja ouça a tua voz, em meio a todas as falhas e em meio a todas as dificuldades que eu possa ter. Que seja o Senhor a falar, apesar de mim, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Não sei se os irmãos estão lembrados, mas quando nós começamos essa série, nós alertamos que o livro de Jeremias não é um livro que está em ordem cronológica. Ele está agrupado por temas. No começo do livro de Jeremias, nós vimos que havia a denúncia da falsa religião e que Deus mandou Jeremias pregar na porta do templo. Deixe marcado aí o capítulo 26 e vamos lá no capítulo 7 de Jeremias. Capítulo 7 de Jeremias. Esse capítulo já foi pregado nessa série, você depois tem a oportunidade de voltar lá no YouTube e vê-lo, mas nós vamos voltar apenas para poder ouvir a pregação na íntegra, porque esse episódio que nós estamos lendo hoje do capítulo 26 é o desdobramento dessa pregação do capítulo 7, tá? Então, capítulo 7, a partir do verso 1, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas, se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramarem sangue inocente nesse lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar nesse lugar, na terra que Deus, Pai de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam do passado, e depois vêm e se põem diante de mim nesse templo, que se chama pelo meu nome, e dizem, estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que esse templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. Vejam o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram, chamei, mas vocês não me responderam, farei também com esse templo, que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com esse lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos e toda a posteridade de Efraim. Pode voltar para o capítulo 26. Então, aqui, no capítulo 26, nós estamos vendo o desdobramento do que aconteceu, porque a gente não pode imaginar que Jeremias ia parar lá na porta do templo e ia falar todas essas coisas diante dos sacerdotes, diante do rei e diante de todo o povo, e nada fosse acontecer. Só não foi narrado naquele momento, mas agora nós estamos vendo o que aconteceu. Aqui, esse episódio é paralelo àquele do capítulo 7, e aqui o foco não está tanto no discurso, na pregação,
mas está para nos contar, então, o que o povo fez quando ouviu essa pregação. Pregação dura. O povo estava ouvindo a verdade do Senhor. Por quê? Porque eles confiavam no templo. Eles eram supersticiosos no sentido de achando que pelo fato da casa de Deus estar em Jerusalém, que Deus não permitiria que aquela localidade fosse conquistada ou destruída. Eles tinham o templo como um amuleto. Eles não estavam preocupados em viver uma vida de verdade com Deus. Eles não estavam preocupados em obedecer a Deus. O que eles estavam realmente confiados nós podemos ficar tranquilos aqui, porque enquanto esse templo aqui estiver, ninguém vai vir aqui porque Deus não vai deixar. E assim eles viviam de qualquer maneira. E vocês viram lá no discurso que Deus estava reclamando que eles faziam de tudo. Eles cometiam adultério, eles matavam, eles roubavam, eles oprimiam, eles adoravam outros deuses e depois botavam ali o seu terno, a sua gravata e iam adorar a Deus. E Deus estava dizendo: olha, vocês estão confiando no templo? Vocês estão confiando na religião de vocês? Vocês estão confiando no meu nome? E aí ele invoca Siló. Aqui ele também, nesse resumo, ele invoca Siló, no verso 6 do capítulo 26. Então farei com esse templo, que esse templo seja como Siló. E farei dessa cidade maldição para todas as nações da terra. O que é? E é trabalho de casa para vocês, tá, meus irmãos? Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Dever de casa, você vai ler lá, primeiro livro de Samuel, do capítulo 4 até o capítulo 7, tá? Por quê? Porque o que Deus está invocando aqui, o episódio que Deus está invocando aqui, é o episódio quando Israel sai para a batalha com os filisteus, e eles pensam: vamos levar a Arca da Aliança. Porque se nós levarmos a Arca da Aliança, Deus vai nos proteger. Eles estavam perdendo para os filisteus, então pegaram a Arca da Aliança, vamos pegar a Arca da Aliança e vamos levar para a batalha, porque aí Deus vai nos dar vitória. E sabe o que aconteceu? Os filisteus ganharam e ainda levaram a Arca embora. A Arca ficava em Siló, lá no tabernáculo. Você se lembra que nesse período, ainda não havia o templo construído. O templo só foi construído por Salomão. O que Israel tinha? Israel tinha o tabernáculo, que foi aquela estrutura que se montava e desmontava quando eles estavam peregrinando pelo deserto. E quando eles se estabeleceram na terra prometida, o tabernáculo ficou montado em Siló. Então, era a casa de Deus, era o lugar onde a glória de Deus se manifestava, e a Arca da Aliança estava ali, dentro do templo, em Siló, dentro do tabernáculo, em Siló. Então, eles tiveram a brilhante ideia de não se preocuparem em obedecer a Deus, de não se preocuparem em fazer a vontade de Deus, mas achavam que só porque levaram a Arca da Aliança, eles estavam garantidos. Deus foi lá, deixou que os filisteus vencessem e ainda levassem a Arca da Aliança embora. Essa história está narrada lá, primeiro livro de Samuel, do capítulo 4 até o capítulo 7. Vocês vão ver tudo o que aconteceu com os filisteus, porque eles estavam com a arca, e é uma história muito interessante. Mas qual é o ponto? Deus não se deixa manipular. Deus não se deixa ser movido por questões teológicas, litúrgicas. Deus quer de nós santidade. Então não adianta colocarmos essa confiança nas estruturas, porque Deus não está nem aí para as estruturas. Sabe o que aconteceu? Embora não seja narrado nessa parte da história, você vai ver o que aconteceu com a arca e como a arca volta, mas o tabernáculo nunca mais foi citado. Não é descrito na história a destruição do tabernáculo, não é descrito. Mas a gente percebe pelas narrativas posteriores, como Deus está dizendo aqui: olha, farei com esse templo, o templo que foi construído por Salomão, a mesma coisa que eu fiz com o tabernáculo lá em Siló. Ou seja, nós podemos entender que o tabernáculo foi destruído quando os filisteus levaram a arca.
Eles levaram a arca e destruíram o tabernáculo, para que o povo parasse de confiar nessas coisas. A religião ali do Oriente Próximo, a religião daquelas pessoas, eu já compartilhei isso com vocês algumas vezes, mas como é que eles pensavam? Eles pensavam que os deuses eram territoriais. Havia o Deus do lugar tal, havia o Deus do lugar tal e o Deus do lugar tal. Quando as nações entravam em guerra, quem vencia era o Deus mais poderoso. Na cabeça daquelas pessoas funcionava dessa forma. Então, o povo de Israel, usando a mesma lógica das nações pagãs, eles achavam que iriam levar o Deus porque Deus queria provar que era mais poderoso. Mas Deus não está preocupado com a sua reputação, ele não vai ser manipulado por causa disso. Então aqui, Deus agora está dizendo para Joaquim, né, no princípio do reinado de Joaquim, que se eles não se arrependerem, Deus vai destruir o templo de Salomão. Já não é mais o tabernáculo, não. Não é aquela estrutura que montava e desmontava, era o templo de Salomão. Deus estava dizendo, olha, se vocês continuarem vivendo como estão vivendo, se vocês continuarem fazendo o que estão fazendo, eu vou destruir tudo, inclusive o templo. E aí o povo não aguentou. Os sacerdotes, os profetas, não aguentaram. Eles olharam e falaram, bom, esse cara é louco. Como ele vem dizer em nome do Senhor que o templo vai ser destruído? Está aqui no verso 8, verso 9, né? No verso 8. Quando Jeremias acabou de falar ao povo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam, dizendo, você será morto. Como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que esse templo será como Siló, que essa cidade será destruída e ficará sem moradores? Eles falaram, isso é um absurdo. Mas era a palavra do Senhor. É impressionante como essa resistência que eles têm à própria palavra de Deus. E aí nós temos um parâmetro que está sendo estabelecido de novo. São as pessoas que estão julgando a palavra de Deus, ao invés de se deixarem ser julgados pela palavra de Deus. O que acontece lá no Éden? Deus disse para Eva e para Adão e para Eva, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente disse, foi isso? A Eva, não, mais ou menos, mas... Não, vocês estão sendo enganados. Deus está falando isso porque Ele não quer que vocês saibam que se vocês comerem daquele fruto, vocês serão iguais a Deus. Então Adão e Eva fizeram o quê? Julgaram a palavra de Deus. Bom, eu acho então que o que Deus falou é mentira. E vou comer. É assim desde o princípio. O pecado surge no momento em que nós decidimos julgar a palavra de Deus, ao invés de deixarmos a palavra de Deus nos julgar. O povo deveria ter ouvido as advertências de Jeremias e se arrependido. Deveriam ter ouvido as acusações, ouvido a palavra do Senhor e se vestido de pano de saco e colocado cinza sobre as cabeças e ter se arrependido dos seus pecados. Mas eles decidiram julgar a palavra de Deus. E falaram para o profeta, você será morto. Como é que você ousa falar isso? Isso que você está falando não é verdade, não é a palavra de Deus. Eles decidiram julgar. E aqui a ironia é profunda, por quê? Porque são os profetas e sacerdotes, olha, os sacerdotes e os profetas comandaram e o povo todo os acompanhou e prenderam. Esses sacerdotes e profetas deveriam ser os guardiões da palavra. Eles deveriam ser aqueles que zelavam pela palavra de Deus, e são eles que estão se colocando no lugar de julgadores da palavra. São eles que estão se colocando no lugar de quem decide se aquilo que é dito é verdadeiro ou não. Eles se colocam no ponto de julgar se aquilo que Deus está dizendo é verdade ou não. Como Adão e Eva no Éden.
O verso 11 nos diz: foram eles, sacerdotes, profetas, que disseram que ele deveria ser morto. E qual a reação, então, de Jeremias? Qual a resposta que Jeremias dá em defesa? Ele simplesmente diz, olha, verso 12 e 13. Então Jeremias falou a todas as autoridades e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esse templo e contra essa cidade todas as palavras que vocês ouviram. E agora corrijam a sua conduta e as suas ações e ouçam a voz do Senhor, seu Deus. Então o Senhor mudará de ideia a respeito do mal que falou contra vocês. Quanto a mim, eis que estou nas mãos de vocês. Façam comigo segundo lhes parecer bom e reto. Saibam, porém, com certeza, que se me matarem, trarão sangue inocente sobre vocês, sobre essa cidade, sobre os seus moradores, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vocês para anunciar-lhes essas palavras. Então, irmãos, ele não se preocupou em se justificar. Ele simplesmente, olha, eu estou falando o que Deus mandou. Eu estou simplesmente dizendo qual é a palavra de Deus. Percebam, nós já passamos em outros momentos no texto por momentos históricos onde a cidade já estava cercada, onde Babilônia já estava dominando. Nós já passamos por isso, porque, como eu disse, esse livro não está em ordem cronológica. Esse episódio aqui acontece no princípio do reinado de Jeoaquim, ou seja, isso está lá bem antes, é algo que ainda está distante. Babilônia não é algo tão real. Ele está profetizando num momento que os caldeus, os babilônios, não são uma ameaça tão real. Por isso essa descrença. O rei Jeoaquim, filho de Josias, ele está reinando. O que acontece? Josias foi um rei, leiam, e aí eu de novo, outro dever de casa. Aqui na quarta-feira é cheio de dever de casa, né? Leiam aí os capítulos finais do segundo livro dos reis, para você conhecer o ambiente histórico que está sendo falado aqui. Josias foi um rei justo. Josias foi aquele rei que encontrou a palavra de Deus que estava perdida no templo. Os sacerdotes trouxeram para ele, ele rasgou as suas vestes e ele fez uma ampla reforma religiosa em Israel. Josias foi o último rei justo. Tanto que Deus, esse juízo que Deus está trazendo aqui, já estava prometido desde a época de Manassés. Porque Manassés sacrificava os seus filhos a Moloque. Então Deus já tinha prometido. E por conta dessa boa atitude de Josias, Deus diz para Josias o seguinte: Josias, o mal que eu queria fazer contra Israel, eu não vou fazer durante o seu reinado. Porque você fez o que era bom aos meus olhos, você prezou pelo que é certo, então eu não vou fazer o que eu queria fazer durante o seu reinado. Então, Josias entrou numa batalha contra o Egito, e o faraó Neco mata Josias. Então Israel perde a sua liberdade e passa a ser dominado pelo Egito. Esse rei Jeoaquim aqui, que é filho de Josias, ele foi colocado como um rei fantoche, um rei dominado pelo faraó Neco. Então ele está no começo do reinado dele. Agora imagina que você é um rei, filho de um grande rei. Um rei que foi conhecido pela sua justiça, um rei que foi conhecido pelo seu bom proceder, e agora você é um rei fantoche. Você é um rei que foi ali, que está sob o domínio do faraó, sob o domínio do Egito. E logo no começo do teu reinado aparece um profeta para dizer que vai destruir tudo. Ah, no meu reinado não. Essa é a atitude de Joaquim. Porque ele está começando a reinar, já está começando a reinar sob essa pecha de ter sido colocado lá pelo faraó, e agora vem a profecia contra ele. Ele não quer dar ouvidos, porque ele não quer ser marcado como um rei, onde tudo desmorona, onde tudo cai.
mas Deus está dizendo que vai fazer isso. Entendem? Então, aqui, nesse momento, a realidade de Babilônia ainda é algo um pouco distante. Então, eles resistem porque eles estão confiando no templo. Eles estão confiando na sua religiosidade, no fato de que Deus não vai deixar o templo ser destruído. Mas a mensagem de Jeremias é: olhem para Siló. Se eu fui capaz de fazer isso com Siló, porque eu não me permito ser manipulado, eu vou fazer a mesma coisa com o templo de Salomão. Porque eu não estou preocupado com as estruturas, eu não estou preocupado com as aparências, eu estou preocupado com o conteúdo, eu estou preocupado com aquilo que está no coração de vocês, e o coração de vocês é corrupto, o coração de vocês não me adora, o coração de vocês não é sincero diante de mim. E por isso ele vai destruir tudo. Jeremias então diz: eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim o que for bom e reto aos vossos olhos. Jeremias estava convicto: eu preciso obedecer a Deus, não importa o que vai acontecer. Ele sabia que a palavra de Deus era real, ele sabia que a palavra de Deus era verdadeira, e ele não ia negociar isso, mesmo que isso lhe custasse a vida. Ele então entra nesse confronto com as autoridades. Então, eles levaram ele para o rei, colocaram ele diante do rei para poder dizer: olha, aqui no verso 10, quando as autoridades de Judá ouviram isso, subiram do palácio do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram às autoridades e a todo o povo, dizendo: esse homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como vocês ouviram com seus próprios ouvidos. Então vejam, falar a verdade pode custar a vida, mas nós devemos, ainda assim, falar a verdade. Jeremias dá esse exemplo. E o interessante é que a resistência vem justamente daqueles que deveriam ser os guardiões da palavra de Deus. Meus irmãos, a história de Jeremias 26 antecipa uma linha de tensão, uma linha de combate que atravessa toda a Escritura. Eu falei lá do Éden, falei que lá no Éden essa mesma coisa aconteceu. A palavra de Deus foi julgada ao invés deles se permitirem ser julgados pela palavra de Deus. Mas a palavra de Deus sempre é julgada por aqueles que se dizem seus servos, quando na verdade eles deveriam simplesmente acatar a palavra de Deus. Em Jeremias, os líderes do templo querem matar o profeta. Eles querem manter a estabilidade do culto. Tipo assim: Jeremias, você está tumultuando um negócio que está funcionando. Jeremias, você está tumultuando uma coisa que está tudo bem. Está tudo bem aqui, cara. Os sacerdotes estão vindo, os sacrifícios estão sendo feitos, né? Deus está sendo adorado, junto com Baal, junto com Aserá, junto com todo mundo. Mas está tudo funcionando. Então Jeremias está incomodando a ordem estabelecida, porque ele está querendo dar mais valor à palavra de Deus do que às aparências e à estabilidade. O que vai acontecer séculos depois? A palavra viva do Senhor virá. E quando a palavra viva do Senhor vem, o que acontece? Os líderes, os sacerdotes, aqueles que deveriam ser guardiões da palavra do Senhor, ao invés de se submeterem à palavra do Senhor, o que eles fazem? Eles julgam a palavra do Senhor. E Jesus, que é o Verbo, Jesus, que é a palavra de Deus, ao invés de ser ouvido como a palavra de Deus, ele é resistido e julgado. Jeremias, no capítulo 26, está apontando para esse grande conflito que existe entre os religiosos que insistem em julgar a palavra de Deus, mas que vai ter o seu ápice quando a palavra encarnada vem. E diante da palavra encarnada, os líderes do templo
querem matar não mais o profeta, eles querem matar agora a própria palavra. Porque o profeta vem com a palavra de Deus e a palavra de Deus incomoda. O profeta vem com a palavra de Deus e a palavra de Deus subverte aquilo que está dando certo, subverte aquilo que está funcionando, aquilo que está dando lucro, aquilo que está dando resultado, está atrapalhando os negócios. E a palavra viva vem e começa a fazer a mesma coisa. Jeremias anuncia que o templo será destruído. Jesus faz a mesma coisa. Ele diz: não ficará pedra sobre pedra. Jeremias é acusado de blasfemar. Como você pode, ou como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que esse templo será como Siló? Jeremias foi acusado de blasfemar. Jesus também foi acusado de blasfemar. Chamaram Jesus de blasfemo, chegaram a dizer que ele era o maioral dos demônios, que ele estava a serviço do próprio Beelzebu, porque estavam julgando a palavra. Jeremias se entrega ao seu julgamento injusto, ele está sendo julgado aqui, ele está sendo colocado diante do povo para ser julgado, mas ele se entrega e diz: olha, quanto a mim, eis que estou nas mãos de vocês, façam comigo segundo lhe parecer bom e reto. Jesus também se submete ao julgamento injusto. E diante das autoridades, ele não se defende. E como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele é condenado. Jeremias aqui é salvo da morte. E aqui os paralelos terminam, né? Jeremias aqui é salvo da morte, por quê? Porque Deus, lá no começo do capítulo, lá no começo do livro, em Jeremias capítulo 1, Deus tinha dito para Jeremias: olha, Jeremias, você vai falar coisas duras contra o povo vai ser contra você, mas eu vou proteger a sua vida. E acontece isso aqui. Ele está sendo julgado, eles queriam matar, mas então no meio do povo se levantaram pessoas, né? Verso 16, então as autoridades e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: esse homem não é réu de morte, porque nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Também alguns dos anciãos da terra se levantaram e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Por acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá mataram Miqueias? Não é fato que Ezequias temeu o Senhor e implorou o favor do Senhor, e o Senhor não mudou de ideia a respeito do mal que tinha falado contra eles? E nós vamos trazer tão grande mal sobre nós mesmos? Então veja, havia pessoas sensatas no meio do povo. Eles disseram: olha, Jeremias não é o primeiro cara que se levanta para denunciar os nossos pecados. Jeremias não é o primeiro profeta que Deus envia para denunciar a nossa maldade. E ele se lembra de Miqueias. Miqueias é alguém que é contemporâneo de Isaías. E Miqueias vai profetizar contra Ezequias, só que Ezequias, o que ele faz? Ezequias se arrepende e se volta para Deus. E diz: Senhor, perdoa os nossos pecados. Ele se arrepende, muda de atitude, e por isso então Deus muda o seu decreto. E Deus está dizendo para eles: olha, se vocês mudarem as suas atitudes, eu mudarei o que eu tenho que fazer. Veja, essa é a intenção de Deus. Verso 3: talvez eles ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Deus sempre está apresentando a sua graça, Deus está sempre oferecendo a sua misericórdia, Deus está sempre dando chances de arrependimento. Da mesma forma que ele deu aqui chance de arrependimento para esse povo e guardou a vida de Jeremias, na vida de Jesus, temos a maior e grande demonstração de misericórdia de Deus. Porque Deus não preservou a vida de Jesus. Jesus foi julgado
e Jesus foi condenado e ele foi morto. Mas por quê? Porque na sua morte nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Na sua morte, Deus dá provisão do perdão para nós. Então, ele, depois de morto, ressuscita. E a palavra de Deus demonstra que tem poder sobre a morte, poder sobre o diabo e poder sobre o pecado. E nós temos a nossa vitória, então, decretada em Cristo. O juízo que Jeremias está anunciando aqui, está chamando o povo ao arrependimento para que esse juízo não aconteça, esse juízo acontece. E Babilônia vem e destrói o templo, e destrói a cidade, e destrói os muros, e mata centenas de milhares de judeus e leva cativos outra quantidade. Esse juízo acontece. Mas esse juízo aponta para um outro juízo que virá, um juízo mais severo, um juízo que é definitivo. E, diferentemente de Jeremias, Jesus não apenas anuncia esse dia, anuncia esse juízo que virá, mas ele mesmo se oferece como sacrifício para que todo aquele que nele crê, todo aquele que se refugia nele, seja livre do dia do juízo. Jeremias não tinha esse poder. Jeremias não tinha como livrar Israel da condenação de Deus, mas Jesus tem. Jesus é a palavra viva de Deus que veio prover um meio de nós sermos livres da punição que Deus tem para todo pecador. Porque quando nós falamos de salvação, nós somos sempre tentados e parece que nós passamos a nossa vida inteira ouvindo que Deus nos livrou do diabo, que Deus nos livrou do pecado. Isso é verdade. O diabo como adversário foi derrotado, a morte como ponto final da nossa vida foi derrotada, mas o nosso grande inimigo era o próprio Deus. O nosso grande adversário era o próprio Deus, porque nós estávamos colocados numa posição de inimizade contra Ele. Quando Jesus vem e paga o preço do nosso pecado, Ele nos livra do nosso maior inimigo, que era o próprio Deus. Então nós fomos livres, aqueles que estão em Cristo, estão livres do julgamento do Deus Todo-Poderoso, do juízo do Deus Todo-Poderoso. É disso que Jesus veio nos salvar, da ira de Deus. Quem é o diabo diante da ira de Deus? Quem é a morte diante da ira de Deus? Não são nada. Mas a libertação que Jesus conquista ao se submeter ao julgamento injusto, ao se submeter à morte indevida, é um livramento para todo aquele que crê. O livramento do juízo definitivo da ira de Deus, do cálice da ira de Deus. Veja, meus irmãos, Deus não está preocupado com essa manipulação. Na semana passada, se você estava aqui, você viu o Mateus pregando, e Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Deus não estava preocupado. Deus não vai destruir o templo dele, Deus não vai dar moral para uma nação ímpia, Deus não vai dar moral para uma nação pagã. Ele chama Nabucodonosor de meu servo. Se Deus tiver que julgar o seu povo, Ele usa quem Ele quiser. Se Deus quiser julgar o seu povo, Ele pode usar o maior dos pecadores, porque Ele usa quem Ele quer. E se você se lembrar da mensagem que Mateus pregou semana passada, você vai se lembrar que o juízo que Deus anuncia começa em Nabucodonosor, mas termina em Nabucodonosor.
Ele diz que vai conquistando, 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 e quando chega no final, o último ali, quem é? É o próprio Nabucodonosor, que vai ser alcançado pela ira de Deus. Então Deus é soberano sobre todas as nações. Ele não é soberano somente sobre o seu povo. Ele não é soberano somente sobre Israel. Ele não é soberano somente sobre a igreja. Deus é soberano sobre todas as coisas e sobre todo o universo. Ninguém está fora do alcance do Senhor. Então nós, meus irmãos, devemos nos voltar para o Senhor e nos submeter à sua palavra. Nós não podemos julgar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos julga. É a palavra de Deus que nos define. É a palavra de Deus que nos guia. É a palavra de Deus. Porque todas as vezes que alguém decide julgar a palavra de Deus, se coloca em inimizade contra o Senhor e recebe o juízo de Deus. Mas nós, que recebemos a própria palavra viva do Senhor, que nós possamos nos submeter a Ele, nos submeter ao Verbo e viver a vida que Ele tem para nós. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra maravilhosa, que nos ensina que é a Tua palavra que nos julga. É a Tua palavra que revela os nossos pecados, revela a nossa maldade. É a Tua palavra que revela quem Tu és, a Tua santidade, a Tua beleza, o Teu poder. E revela o quanto nós somos necessitados de Ti, o quanto nós estamos longe e precisamos ser aproximados, porque o Senhor é quem nos aproxima, é o Senhor que nos busca, é o Senhor que nos restaura, é o Senhor que nos salva. Que possamos dar ouvidos à Tua palavra, que não sejamos religiosos com o coração endurecido, que confia em religiosidade, que confia em jargões, que confia em amuletos, mas que nós possamos confiar unicamente no Senhor. E todas as vezes que a Tua palavra denunciar nossos pecados, que nós possamos fazer como Ezequias fez quando ouviu Miqueias, nos arrepender, que possamos voltar atrás e abandonar os nossos pecados todas as vezes que formos confrontados pela Tua palavra. E obrigado por Jesus, que fez o que Jeremias não podia fazer e entregou sua vida para que nós fôssemos livres do grande juízo de Deus. Jeremias não podia livrar Judá da condenação, mas Jesus nos livrou da condenação da morte, do pecado. Obrigado, Deus. Leva-nos agora em paz para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor, de todo o mal, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.